Oi, meu nome é Letícia Conde e eu estou aqui, caras almas, para convidá-las a que caminhemos e vejamos ainda a continuação das casas, agora indo para a quinta, sexta, sétima e oitava, em relação a Saturno e Netuno. Essa conjunção que vem vindo logo mais. Então, para tanto, oremos. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Me perdoem, eu não comecei com estarmos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que tenham se lembrado de fazer o sinal da cruz, ainda que eu não tenha lembrado. Me perdoem. Mas andemos. Deus entende a pequena falha. Então, meus caros, seguimos aqui. Passamos pelas primeiras 4 casas, né? Primeira, segunda, terceira, quarta. Falei en passant. Gente, realmente dá para aprofundar muito. Daria para realmente falar muito mais coisas. Daria para falar sobre a relação, inclusive sobre, né, Netuno e Saturno e a relação deles com os... Como eu falei de Marte na minha 4ª casa e a relação deles também com Marte, porque eles estarão em Áries. Aliás, agora falarei sobre isso, em específico sobre Saturno, porque convém, e poderíamos falar sobre a relação deles também com Vênus, de 2ª casa, né, que é a regente da 2ª casa, assim como a Lua, que é a exaltação na 2ª casa. Poderíamos falar da relação deles com Mercúrio, que é a 3ª casa, regente da 3ª casa, do 3º signo. Então, a construção que é possível ser feita em termos de análise, ela é enorme, tá? A própria relação de Judas com Satanás, de Pedro com Satanás, gente, é importantíssimo. Então, Pedro tem relação com peixes, já sabemos disso, a essa altura do campeonato. Pedro tem relação com peixes e, portanto, Netuno, né, e Saturno, saindo de peixes e entrando em Áries, tem uma relação fortíssima com Pedro, porque estavam em peixes, que é Pisciano, é Petrino, e Saturno ali junto de Netuno também tem uma relação forte com Pedro. Netuno é Cristo, mas quando nós pensamos em Pedro, que ele tem a representação enquanto aquele que é o de caráter à frente da humanidade para representá-la em termos hierárquicos, porque Maria está à frente de todas as hierarquias. Maria representa todas as criaturas. Então, Maria não é uma representação humana, da hierarquia humana. Ela é uma representação de todas as hierarquias angélicas. E isso nos inclui, tá? Mas Pedro, ele é propriamente o porta-voz da hierarquia humana. Então, nós todos somos representados por Pedro. Ele é o nosso cabeça. Ele é aquele que nos representa em si. E, portanto, Peixes, que tem uma relação com Pedro também, que também é justamente regido por Netuno, e Netuno, portanto, tem uma qualidade petrina muito forte também. Não é à toa que Pedro, ele, sabemos, ele é um símile junto a Cristo, né? Ele é similitude de Jesus Cristo. Ele é cabeça dos apóstolos, ele é pedra de fundamento. Ele, assim como Cristo também é pedra de fundamento, pedra de tropeço, de escândalo.
fez-se homem, está à frente enquanto homem, e Pedro em tudo é imagem e semelhança de Cristo. E, portanto, os dois, né? A cruz, inclusive, eles são complementares. Inclusive, a cruz de Pedro é complementar à cruz do Cristo. Que ele, né? Crucificado de cabeça para baixo. E Cristo de cabeça para cima. Então, ele em tudo é imagem e semelhança a Cristo. Perdão, o sono vem, né? Em algum momento. Ele é imagem e semelhança em tudo em relação a Cristo, sendo que é uma imagem e uma semelhança de completude, né? De completude. Então é muito belo observarmos como que estudarmos também a relação de Pedro com Satã. Ela é importante para justamente, ela é uma chave simplória, claro, porque a grande chave é Cristo, mas estudar a relação de Pedro. Quando que Pedro, nós vimos isso já na última caminhada, quando que Pedro fala, né, para Cristo, de tal maneira que ele está sob a influência de Satanás, ele fala sobre Cristo não morrer, sobre não ter da Páscoa, da crucifixão de Cristo. Então, ele pede para Cristo, né, parar de falar aquilo lá, que ele vai morrer, que ele vai ser sacrificado, que não sei o que, não sei o que lá, que é para ele parar de dizer aquelas coisas e tal, que imagina que ele eles não iam deixar Cristo morrer, imagina. Então, assim, quando nós vimos Saturno junto de Netuno também, nós também temos que lembrar de Pedro, muito, porque quando Pedro, então, renega a cruz, ele nega a cruz, nega Cristo depois e nega a cruz antes. Isso também faz parte dessa conjunção, tá? Foi comentado. As pessoas saíram de festa. Elas fazem isso. Não sei se vocês conseguem ouvir, mas elas gritam aqui. Analisarmos Pedro, olharmos Pedro e nos darmos conta, então, de que há a possibilidade de, na nossa vida, negarmos a cruz. Em termos de imagina, a cruz, não, Letícia, isso não vai acontecer. Imagina, a humanidade não vai carregar essa cruz. Não, você é tão boazinha, não, você é tão bonitinho, tão boazinha, e tão isso, tão aquilo. Não. Vamos parar com esse assunto de cruz. Vamos parar com isso. É uma oportunidade para a humanidade. É um momento de luz. E vamos ficar vivos, vai ficar tudo bem e tal. Gente, pessoas que renegam a cruz estão agindo como Pedro. E vocês acham que não terão essas pessoas que justamente tentarão ter um olhar otimista, tacanho, que é de negação daquilo que é necessário acontecer? Enquanto tentação, provação, crucifixão, horas. Haverá. Esse tipo de gente sempre tem, né? Sempre tá tendo esse tipo. Esse é o tipo Pedro, que quer negar a cruz de qualquer jeito, porque não querem passar por ela, porque não querem reconhecê-la, porque não querem vivê-la e não querem permitir que os outros passem por ela. E tudo bem, pode ser com a melhor intenção do mundo. Porque não é como se Pedro tivesse a intenção de conscientemente acabar com os planos do Pai. Não acontecerá o plano de Deus. Não era sobre isso, sobre um mau caratismo de Pedro simplesmente. Mas é sobre um desconhecimento realmente a respeito das coisas divinas. Então as pessoas que acham assim que não, esse momento não é tão trágico assim, não. A cruz, não, a vida é para nós sermos felizes. Porque... E isso tem relação com quinta casa, tá? Porque quinta casa é uma casinha da alegria, né? Se eu não tô tendo prazer. Meu Deus, se a gente fala que a vida não é prazer, que a vida não é bem bom, que a vida não é curtição, que a vida não é, entendeu? Apaixonamento e
sedução, nossa, o pessoalzinho de quinta casa fica triste. Meu Deus, como eles se ressentem, como eles ficam chateadinhos, né? Então, aquilo vai pro coração assim, num nível que, meu Deus, se a vida não é o teatrinho da alegria que eles criam na cabeça deles, nossa, meu pai do céu, para a terra que eu quero descer. E deixam de entender que justamente não é sobre oba-oba, não é sobre festinha, que nem essa galera aqui que passou aqui e acha que é a vida. Tá? Às vezes é. Às vezes. Isso faz parte. Grande parte do tempo não. Grande parte do tempo o que acontece é que a vida é realmente cruz mesmo. A vida é lidar com víboras, com fariseus. A vida é nu cru, né? Não é mole, não. É demorada e difícil a digestão. E essa digestão, ela vem em muita medida justamente via cruz. A via crucis, tá? Como dizia Edith Stein, spes única. É a nossa esperança, é a nossa única esperança, né? A cruz. A via da cruz, a via sacra, é a nossa única esperança. E de fato, quando nós achamos que a vida é oba-oba, ou que não, essa conjunção não vai ser tão maligna assim. Ah, ela não é tão pesada assim. Não é possível, não tem nada de bom. Se você não consegue ver o que tem de bom na crucifixão de Cristo e o que tem de bom naquilo que vem com aspecto, então, de abominação, de maldição, de terrível. E eu não tô falando sobre Satã, porque daí nessa hora todo mundo adora pensar, né? Em Satã, no diabo, no inferno, para dar o passe livre pro cara. Adora achar que, então, porque no fundo os anjos decaídos fazem algo de bom. Não é sobre isso. É sobre a cruz do Cristo. É sobre a cruz que ninguém quer carregar, que ninguém gosta de encarar, que ninguém... Se quem encara de maneira certa vai chorar, para depois se alegrar, mas primeiro vai chorar. E se não chora junto de Madalena primeiro, não se rejubila com ela no reencontro da ressurreição. Se não chora junto de Maria, não terá consolação. Se não se dói e lamenta junto de João, não encontrará conforto no seio de Maria. Então, eu preciso ter a atitude adequada perante essas coisas todas e entender que aquilo que eu vejo como um mal, que não é o mal, não é Satã, não é Lúcifer, não são os anjos caídos, não. Aquilo que eu vejo como mal, assim, de justamente a cruz da minha vida, o deserto, a cruz, aquilo que é penoso na minha vida, que é duro, que é pesado. Isso em si tem o seu caráter belo de justamente aquilo que é plano divino, para que haja a possibilidade de que justamente isso de grotesco, que é a queda que nos aconteceu e acontece ainda todo dia, de alguma forma encontre redenção, ressurreição, salvação, para que haja a salvação, porque senão não haverá. Então, não é sobre eu achar Satã bonito, legal, amigo, mas eu entender que a morte de Cristo, a cruz do Cristo, a penitência, a dor, a sofrência, o suor, sangue, lágrimas que eu derramo por aquilo que é injusto, porque pelo que é justo, tanto faz como tanto fez, né? É o mínimo, é o básico mesmo. Agora, por aquilo que é injusto, isso ninguém quer.
Aí isso todo mundo quer, né? Já quer, então, quer justiça, quer que Deus livre, Deus me livre, Deus nos livre. Para de falar disso, ixi, tá pesado e tal. Porque realmente, gente, é difícil, é muito difícil e requer muita maturidade espiritual para isso, tá? Satã em si é sempre abominável, mas o que ele traz enquanto cruz, isso nós devemos agarrar como sendo a nossa salvação de fato, porque não é ele quem traz, mas Cristo quem atrai para si aquilo. Então, quando nós olhamos para tudo isso, e inclusive nos lembramos, quase me esqueço, mas lembro-me, graças a Deus, Saturno também, ele tem exaltação em Libra, gente. Isso significa que em Áries ele está em queda. Exílio ele tem em Câncer, tá? E em Áries ele está em queda. Vejam só, da vez passada, né? Eu não falei sobre a queda e exílio dele. Falemos agora. Voltemos um pouco até a 4ª casa também e falemos também. Meus caros, minhas caras, vocês pensam, olhem, Saturno em Libra é como a própria moldura num quadro, né? 7ª casa, Libra, Vênus ali é algo artístico, harmonioso, belo, glorioso. Aquele negócio lindo, maravilhoso, meu Deus, Então, assim, Saturno, ele dá acabamento a essas coisas todas. Ele é realmente, assim, ultra refinamento da técnica, em termos da minha capacidade de organização e ordenação daquilo que realmente é majestoso. E que para ser majestoso eu tenho, então, um ultra-ordenamento técnico de detalhes, de uma capacidade de justamente congregação das coisas. Horas, quando eu coloco uma moldura num quadro, eu sei usar todas as técnicas, etc. E ainda por cima eu emolduro o quadro, quando eu dou o destaque para ele apropriado na parede e tal. Isso é Saturno elevado, exaltado, em que eu olho para o quadro e tudo nele, em termos de, desde a sua moldura que me concentra no quadro enquanto um ponto focal, delimita o espaço. As técnicas todas que estão ali dentro, manifestadas para que eu tenha um determinado entendimento que não é racional, mas sensível, porque mexe com o meu corpo de desejos, em que aquilo me cria uma suspensão e eu me arrepio, tomo um susto, me espanto e tenho de uma suspensão por uma fração de momento em que eu saio da minha realidade normal, cotidiana, básica, e sou transportada a uma realidade superior, eu sou arrebatada por uma realidade outra, que não é a técnica que me faz isso, não é porque eu sei que aquela pincelada e aquela cor e aquela moldura e não é a técnica que faz isso, a gnose, não é técnica que faz isso, não é a arte em si que faz isso. O artista, não é magia, não é técnica, não é a arte em si. A magia você joga fora, a arte você segura, a técnica você aprimora. Mas isso é um instrumento para quê? Para que Deus crie uma suspensão e me puxe, para que, como eu não tenho abertura, pela arte, você cria uma perfuração, por assim dizer, você abre uma brecha, né? Você encontra ali um ponto no tempo e no espaço em que você consegue capturar, enganchar a pessoa e puxá-la. E quem puxa é Deus, gente, é Deus, tá? Não é a arte em si que faz isso, porque não é o meu entendimento artístico que faz isso. E por isso que uma arte que eu preciso entender
para ser suspenso, para ter do espanto. Está meio estranho. Porque a arte mesmo, sagrada, sacra, a hora que você entra em contato com ela é imediato, tá? No momento em que você entra em contato com ela, ela te suspende imediatamente. Agora, é claro, certos conhecimentos, como uma vez eu relatei lá numa live no Le Conde, falei, eu via em um museu argentino, eu vi Modigliani numa parede e Picasso na outra parede, eles de frente, praticamente, um para o outro. Como eu sabia da vida desses caras, então é um saber técnico. Aquilo me colocou num grau de suspensão, de uma tal forma, que eu não me lembro dos quadros em si, mas eu me lembro profundamente da minha reação de olhar um e olhar outro e chorar, porque eu sabia o que estava acontecendo, porque eu entendia que aqueles homens que se degladiaram em termos técnicos artísticos para saber quem era o melhor, etc., estavam ali coabitando um mesmo local, tendo a mim como ponte entre eles. E eles ali em silêncio conversando com o outro e coexistindo, simplesmente. Então tá, o conhecimento técnico, ele pode te levar a uma suspensão, porque quando você tem repertório, o que você guarda no seu inconsciente e no seu arcabouço te ajuda nessa suspensão. Contudo, não basta o saber em si. E por isso que não é a técnica em si, a arte em si, o saber em si, que te suspende, racionalmente falando. Você requer de um sensível para que aquilo realmente não seja só um, tá, eu sei quem é Modigliani, eu sei quem é Picasso. Nossa, uau, grandes. Não é algo puramente racional. É você ter um sensível em que você entende a grandeza da coisa acontecendo. E ninguém precisa te explicar. Você entende que é a vida, é encontro, é grandeza. Então, isso é Saturno exaltado, em que não são as leis e o cumprimento das leis em si que me leva para o céu. É verdadeiramente o amor. Então, mas o amor é uma lei, só que é uma lei superior. Então, quando nós falamos de determinadas leis de mandamento e de fazer o básico e o certo, e mesmo amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento do mandamento mosaico, amar a Deus e somente a Deus, né? Acima de tudo, ainda assim falamos de uma maneira muito mais fria, muito mais técnica. Quando Cristo fala de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como Ele nos amou, horas, você está falando de leis superiores àquelas mosaicas, mesmo quando elas se correspondem. Porque, verdadeiramente, é uma questão de não você cumprir porque é certinho, mas porque é uma questão de amor. É uma questão de amar. Então, é uma questão de que o amor, ele começa no afeto. Amor é mais do que afeto, mas ele começa naquilo que é afeto, ou seja, aquilo que me afeta. E que em mim afeta o outro. Quando causa afetação, mas afetação no bom sentido e não no mau sentido. Como hoje muitas vezes se usa. Está afetado e tem da afetação. Não. É de uma boa afetação. Em termos de que justamente você não é frio. Você não é autossuficiente. E você tem um sensível que se permite ter desses choques e ter desses arrebatamentos. E ter dessa amorosidade empática em que você é afetado porque você sai de você mesmo. A arte, ela faz isso, ela te tira de você. Ela cria um espaço-tempo
na moldura e no quadro, na música, naquilo que acontece tecnicamente, ela cria um espaço-tempo que rompe com o próprio espaço-tempo. É um paradoxo. O que é que acontece? Isso tudo falando assim, de Saturno elevado em Libra. As leis mosaicas, um Saturno elevado em Libra. O que acontece quando Saturno daí vai para o signo oposto em queda total e completa? Que é Áries. Horas, o espanto se torna estupidez. A arte, que é a arte de espanto, de suspensão, se torna estupidez, porque estupidez é uma palavra que vem de espanto, e que nada mais é do que um tempo prolongado de espanto em que, se eu fico espantado por tempo demais, eu me torno estúpido. Fica besta, né? Abestalhado, abobalhado. Então, Saturno em Áries costuma ser aquele Saturno de pessoas estúpidas, né? Estúpidas, em todos os sentidos, do estúpido, tá? E ali no grau zero, então, a nossa vida começa a ser estúpida. Estupidamente estúpida. Qualquer coisa, ou me tira, então, me afeta na má afetação, ou nada me afeta. Se torna uma frieza. Vimos já como Netuno é ilusão e desilusão. Se torna uma frieza porque ou eu me iludo a respeito do ser, porque se eu acho que o ser não é nada, eu não sou nada, ninguém é nada, essa vida aqui não significa nada e tal, isso é uma ilusão. A ideia ateia do mundo, descrente do mundo, fria, genérica, é uma ilusão. E se eu me desiludo também, que também dá no mesmo, é um Ouroboros que come a própria cauda, né? O rabo encontra a cabeça. Em que eu acho também que, não me desiludi, eu achava que a vida era algo lindo, eu achava que Deus estava em tudo, e aí de repente me desiludi e vi que não, Deus não está nem aí. Se Deus existe, Deus não está nem aí. E aí ocorre uma desilusão. Horas. Então, Saturno em Áries, junto de Netuno, é muito propício a isso, a eu me desiludir com o meu eu de uma maneira fria, cruel, trágica, Saturno. Ou me iludir com o meu eu de maneira também fria, cruel e trágica, demoníaca, satânica. Eu posso realmente começar a acreditar que eu não valho nada. As pessoas não valem nada. A vida não vale nada. O nascimento não vale nada. Essa água toda se remexendo, eu vou colocar uma pedra em cima disso. Esse poço querendo transbordar, colocarei uma pedra em cima disso. E muitos fazem isso, gente. Muitos acham que porque a minha vida está uma bruma só, se eu for tateando pelas paredes, eu estarei caminhando de maneira reta. Parede e pedra. Se eu for tateando no murinho das lamentações e lamentando, saturnamente lamentando, eu vou encontrar salvação. Não vou não. Sinto muito aos judeus, não vou não. É melhor que eu saia de perto do murinho. Que eu esqueça aquele templo. Porque o templo verdadeiro já foi reerguido por Cristo quando Ele ressuscitou. E é em relação a esse templo que eu devo estar atento. E não ao daquele muro que só desvia e desvia cada vez mais. E torna a vida um lamento. Então, a minha atenção em relação a Saturno em Áries, ela deve ser redobrada. Eu cheguei a comentar então em Câncer, né, na quarta casa, né, em Câncer, mas na quarta casa é pior ainda,
né? É duplamente péssimo. Isso vai acontecer comigo, inclusive. Eu já acredito que eu já esteja sentindo isso, né? Que já esteja... Essas coisas eu começo a sentir sempre antes, né? Impressionante, sim. Começar a me afetar já desde antes. Gente, quarta casa é oposta à 10ª casa. Ou seja, ele está em exílio e em queda. Ele está duplamente, pessimamente colocado. Quando na quarta casa, em Áries. Ou na primeira casa, em Câncer. Quando tem a união de fatores arianos e cancerianos em relação a Saturno, ele está duplamente maléfico, duplamente estressado. Agora imagina Satanás, pau da vida. Tem um lado bom. Quando que Satanás fica pau da vida? É no inferno? Não. Quando que Satanás fica pau da vida? No céu. É lá que ele se coça. Porque lá é o mais distante do seu reino infernal. Tá? Então tem o lado positivo de que é a possibilidade de realmente entender o que significa Satanás perambular pelo paraíso. Agora, então, isso é a premissa para a tragédia de Jó, né? É a premissa para a tragédia. Então não tem como escapar da tragédia nesses casos, tá? Não tem como. Ainda assim, claro, quando nós falamos da cruz, porque não é só Satanás, Saturno não é só Satã. Quando nós falamos da cruz, e Saturno também é cruz, também é crucifixão, também é cruz. Quando nós falamos da cruz, o que significa estar longe da cruz? Porque se eu não tomo, né, Saturno como Satã, e sim como a construção da minha cruz, o carregamento da minha cruz, enfim, a minha própria crucifixão, eu estar longe da cruz significa eu estar realmente em total desvio e perdição, é eu estar realmente na mão do inimigo, completamente. Jogado, largado, falando, me leva, sou teu. Entendeu? Então, o perigo de Saturno em Áries é justamente eu estar ali, ó, na mão do inimigo, falando, ô, leva, eu, leva, e indo embora. Ali, ó, no carnaval, oba, oba, vamos lá na carnavalha, bora na carne. E vou que vou. E viva a festinha. E não ver que eu estou completamente longe da cruz. Completamente perdido. Achando que sei algo de cruz e não sei nada. Porcaria nenhuma. Tô pagando de estúpido na vida. De palhaço. Bobo da corte, que não é o bobo louco do baralho, não, do tarô, não. O bom louco. Não, é só idiotia mesmo. Atraso. Cegueira. Perdição. Porque eu estou longe da minha crucifixão. E mais distante ainda da de Cristo, portanto, né? Então, meus queridos, a atenção tem que ser redobrada, tá? Eu não posso ter receio do trabalho de cruz. Quarta casa é oposta à casa do trabalho. E é por isso que se eu ficar na minha zona de conforto em quarta casa, eu irei morrer. E não é de uma boa morte. Porque o verdadeiro trabalho é o de cruz, 10ª casa. O único trabalho de 10ª casa que existe no planeta inteiro, de todas as profissões do mundo,
O único que realmente existe com T maiúsculo é o da cruz. O resto é bobagem, é passatempo. Coisa para afagar o nosso lado humano de ser, tá? Mas isso é muito ínfimo. Não digo nem que não seja necessário, mas é ínfimo perto do trabalho que é a cruz em si. A cruz é trabalho. Curar os enfermos, exortar, pregar o evangelho, isso é serviço. Mas a cruz é trabalho. E um trabalho que vem depois de sacro ofício. Eu tenho do sacro ofício, que é a carpintaria. Eu entender a ciência da cruz, entender o que é a cruz, lidar com o madeiro, com os princípios, principado, etc. Isso tudo Sagitário, antes de 10ª casa. Na 10ª casa é trabalho em si. Bom, o que isso significa? Significa que quando na 4ª casa, né, eu tenho que ter cuidado para não fugir ao trabalho da cruz. Eu estou sendo convidado a ele. E por estar dentro de casa, eu posso achar que não, mas aqui não. Aqui não dá para acontecer. Aqui não pode acontecer. Aqui não é lugar disso. E não existe dessa de não tem lugar. Todo lugar é lugar para a cruz do Cristo, tá? Então temos que ter cuidado, porque podemos acabar fugindo do bom combate. E isso é algo péssimo de se fazer. Não aconselho nem um pouco mesmo. A 5ª casa, então. A 5ª casa é a casinha da alegria, né? A casinha do oba-oba. Gente, a tentação em achar que justamente é bobagem. Não é bem assim, não. Né? E a desilusão em relação a essa alegria banal, fútil, rasa da vida, ela vem com força. Tem que ter cuidado, porque isso pode levar a um esgotamento de si, né? Um esgotamento em que a pessoa ela realmente desanima muito fácil. Então tem que tomar cuidado para não se desanimar muito facilmente e se deixar abater muito facilmente, porque eu tenho que morrer e tem que ser crucificado, tem que acontecer. Quando que vai virar a parte boa, hein? Quando que vem a alegria? Quando que eu vou comer e beber? Quando que as coisas vão acontecer? Quando, na verdade, então, a 5ª casa é sobre sacrifício. E, gente, temos um agravante nisso tudo, né? Que eu não falei também ainda, que é Plutão em Aquário. Quem conhece aqui o trabalho sabe. Eu considero Plutão exaltado em Leão. Fato, tá? Quer dizer que seja fácil? Não, porque Plutão é morte. E o que tem que morrer é justamente o nosso coração traidor, duro, feito pedra. Só que Plutão agora está favorecendo isso? Não. Pelo contrário, ele tem Aquário. Hora de perdição. Gente, a facilidade para se enganar é enorme, gigantesca. Está assim escancarada. É uma porta larguíssima aberta falando: vem que aqui tem, vem. E as pessoas irão entrar por essa porta, infelizmente. Já fizemos isso antes, inclusive Renascença foi um período de Plutão em Aquário, um momento de perdição. Ai, que lindo, grandes obras, isso e aquilo, progressão. Não foi progresso, gente, foi perdição mesmo, tá? Perdição. E agora passaremos por momentos novamente de perdição, com Plutão ali em Aquário, e além disso, essa conjunção, que justamente tem tudo para que matemos o Cristo. E muitas pessoas matarão o Cristo. 5ª casa, a tentação é enorme em matar o Cristo, porque Judas é o traidor e Judas tem relação com o signo de Leão. E, portanto, com a 5ª casa também. Tá? Ou seja,
são pessoas que precisam estar atentas para não se tornarem Judas na vida. Não se tornarem pessoas que levam a cruz para os outros o tempo todo. E que, inclusive, se tornam a cruz dos outros o tempo todo. Precisam ter muito cuidado. E pode ser que elas também encontrem esse Judas o tempo todo. Encontrem pessoas que vão ser Judas, encarnarão isso enquanto um reflexo na vida delas. E elas terem que lidar com isso externamente, então. Com esse Judas, que é o próprio outro que chega. Essa quinta casa com quem ela se relaciona, os seus relacionamentos amorosos, apaixonados, que não é só de homem e mulher, gente. O de homem e mulher é o mais óbvio. Mas todo relacionamento apaixonado em que, ainda mais quando somos novos, né? Não, é meu melhor amigo, minha melhor amiga, e você tem um encantamento. Cada vez que nós nos encantamos com alguém, seja do mesmo sexo, sexo oposto, mesma idade, idades diferentes, com intenções sexuais ou não, entendem? É isso. Esse é o cerne. Seja com sexo envolvido ou não, cada vez que nós nos apaixonamos, ou seja, que o nosso corpo de desejos, ele tem algo de conexão com outra pessoa, há que se tomar cuidado. Porque a chance disso, então, estar deformada é gigantesca, tá? Não é só relação amorosa em termos passionais. Não. Toda a passionalidade ali está deformada. Essa é a tendência, tá? Quando o nosso coração é de pedra, quando o nosso coração é traidor, quando o nosso coração é um Judas, recebe veneno e joga veneno. E recebe veneno e joga veneno. E é por isso que precisamos nos tornar um leão de Judá. Então, o que significa eu receber isso na quinta casa? Significa que ou realmente eu entendo que esse é um chamado seríssimo para a purificação da minha vida, ou eu acabarei passando veneno para tudo que eu encontrar e tocar. Então, as minhas relações apaixonadas de desejos, de paixonite, impressionabilidade e etc., de sonhos, fantasias e tudo mais, o tempo todo eu estarei destilando coisas satânicas na vida dos outros através disso. É preciso estar atento, tá? Estarei levando a cruz o tempo todo para os outros. Ou recebendo a cruz. Que antes eu receba do que leve, hein? Que antes recebamos do que levemos a cruz. Então, que eu não seja a pessoa estúpida, que meu coração não seja estúpido, a ponto de negar o Cristo, trair o Cristo. Perdão. Que eu não seja estúpido, estúpida. E que eu não ache os outros estúpidos, mas que eu entenda o lugar de cada coisa. E que eu entenda que não é estupidez a vida se tornar séria e tristonha. Que não é estupidez levar a vida a sério e parar com as festinhas, com oba-oba. Que isso, na verdade, é sinal de que eu estou parando para observar a morte do Cristo, em vez de simplesmente matar o Cristo. Porque cada vez que eu fico em oba-oba, bobo, como as pessoas aqui ao redor, que passaram fazendo barulho e tudo mais, estão, e faz parte da vida. Tem uma época que a gente faz isso mesmo, tá bom. Mas a vida toda tem algo estranho daí. Porque a vida não é oba-oba. E se num dia eu quero oba-oba, eu tenho que ter capacidade de, nos outros 6, refletir sobre aquilo que é sério, seríssimo. As pessoas normalmente têm um sério problema com o trabalho. Não gostam, então não querem. E não entendem que é necessário.
é o tal mal necessário. É a cruz. É a cruz. Como a grande questão na quinta casa é como me apaixonar pela cruz. Eu preciso ser um apaixonado pela cruz. Para que essa conjunção na quinta casa não me cause dano. Porque senão realmente eu ficarei muito revoltado com a vida. E revoltadinho mesmo, revoltado, assim. Eu vou ficar inconformado, revoltado, chateado, magoado. E não é um ressentido e magoado como de quarta casa e as outras casas, não. É aquele realmente narcísico e chato, egoísta, sabe? De, ai, não é como eu quero. É aquela chateação teatral, sabe? Eu não sei explicar. É aquela afetação, então, teatral. Em que é porque tem que ser do jeito que eu quero. Do meu jeitinho leonino de ser. De quinta casa. Quem consegue passar por uma conjunção nessa casa de maneira humilde, nossa, essa pessoa realmente tem um tesouro em mãos. Porque isso realmente ajuda a promover humildade. Porque a quinta casa é uma casa nem um pouco humilde. Porque é justamente uma casa de vaidades, de coisas vazias. Porque o meu coração, a boca fala daquilo de que o coração está cheio. Meu coração está cheio do quê? Meu coração está cheio de porcaria nenhuma, se eu não tenho Deus. Porque o único que preenche algo, o único que dota as coisas de sentido, e que é essência, que é ser, que é amor, é Deus. Então, a minha boca só fala daquilo de coração está cheio, e o meu coração só está cheio para que minha boca fale, se esse cheio é de Deus. Porque se for qualquer outra coisa, gente, não tem meio termo, tá? Se for qualquer outra coisa de que meu coração esteja cheio, então ele está vazio e não cheio. Porque ele só está cheio quando de Deus. Quando pleno de Deus. Do mais, a minha boca falará do que meu coração está cheio, mas ele está cheio de vazio, vaidade. Quinta casa é esvaziamento do coração. Ou seja, eu falo e não falo bosta nenhuma. Nada com nada. Tá? Mesmo. É um vazio assim. Meu Pai do céu. É constrangedor. Chega a ser constrangedor. Como que pessoas muito leoninas não percebem isso, muitas vezes. O quanto elas são extremamente vazias. Vazias. Porque vaidosas. Tá? Que é diferente de ser narcísico. Ai, temos que falar ainda do problema do narcisismo, que é netuniano, porque o narcisismo é netuniano. Ah, nossa. Imagina, né? A estruturação do narcisismo. Saturno, estruturação. Narcisismo, Netuno. Complicado, né? Ou a pessoa, então, aproveita para entender que ela é um vazio e que ela está vazia. E se abre para que Deus possa preenchê-la através desse apaixonamento da cruz, pela cruz. Ou ela realmente dará um passo a mais na direção de tornar-se patologicamente narcisista. Porque já é vazia. E aí chega algo ali para realmente estruturá-la ainda mais internamente. Através de narcisismo, que é algo com o qual ela já tem afinidade. Para que isso se torne uma prática é 1 minuto. Me perdoem. 1 segundo. Não requer praticamente nada. Basta que ela renegue a Deus.
assim como ter a Deus basta, para que nada de ruim aconteça. Amar a Deus e a graça de Deus basta. O amor e a graça de Deus bastam. Numa sexta casa, horas, sexta casa é casa de cura. O pessoal fala de saúde. Não. Sexta casa não é casa de saúde. Saúde é o mapa inteiro, porque santidade é o mapa inteiro. Saúde, sanidade e santidade são um mapa inteiro. Mas a sexta casa é casa de cura, em específico, cura. Horas, doença e cura, né? Então, é claro que ela é a que mais diretamente diz respeito à minha sanidade. E, portanto, santidade. E, portanto, saúde. Claro. E é por isso que a Virgem, ela é aqui. Então, se eu sou mariano, ela é aqui. Mas, obviamente, mostra a minha santidade. Bom, quanto mais eu estou do termo angélico, né? Quanto mais eu sou um filho de Maria, próximo ao termo angélico e realmente santo, mais aí eu tenho uma boa relação com a santidade, com a cura, com a sanidade, etc. Né? E estou longe das doenças de maneira inconsciente, mas sim recebendo as doenças que fazem parte da minha cruz. Carregar a cruz em sexta casa significa justamente adoecimento, muitas vezes. Se eu sou ciente e consciente da cruz, pode ser que então a minha cruz venha em forma de doença, de debilidades físicas, vitais, emocionais, pode vir pelas 3 vias corporais, tá? Matéria em geral. Muito da vitalidade pode ser mexida, sempre quando falamos de doença, mexe muito com a vitalidade. Ali é um lugar de pôr do sol, é um lugar de perda de vitalidade. Então, ainda assim é uma complicação num todo em relação a doenças. E a cruz vir ali, o Cristo ser pregado aí, né, ter do encontro das provações, das tentações, etc. Isso pode mostrar que justamente isso pode vir desde um animalzinho de estimação, tipo a minha gatinha, o meu gatinho, até cachorrinho, patinho, não importa qual animalzinho de estimação, até justamente a minha saúde de dia a dia, que a gente fala saúde, né? Mas na verdade é justamente a minha vitalidade no dia a dia, que não tem relação propriamente com a minha santidade, com perda de santidade e, portanto, perda de saúde, mas sim com o fato de que quanto mais justamente eu busco a santidade, mais também eu me torno partícipe em carregar as penitências e doenças do mundo. E, portanto, viver a cruz aí é algo também um tanto quanto pesado, em termos de que é isso. Eu posso realmente manifestar fisicamente e também vitalmente me sentir sugado, como que sugado, ou mais debilitado, por eu começar a carregar realmente no meu corpo penitências que são dos outros, tá? Sentir realmente as dores do mundo. Virgem, a sexta casa é a casa da mãe, é a mãe vendo a crucifixão do seu filho. Isso dói. São pessoas que terão uma clareza muito grande, podem, né, ter uma clareza muito grande da cruz que o mundo está carregando. Elas podem conseguir observar isso, pela via que seja, muito concretamente. E isso pesa. Porque você ver o sofrimento do mundo não é algo fácil. Você vir, né? O sofrimento do mundo não é algo fácil de lidar. Nem um pouco. Isso nos abate emocionalmente, psicologicamente, né? E vitalmente.
nos tira a vontade de fazer as coisas, a vontade de contar uma piada, de rir. Tira a vontade de viver. Não porque a pessoa queira ceifar a própria vida, mas porque ela não tem ânimo. Ela nem se sente digna em ter ânimo para fazer qualquer coisa em relação a se sentir feliz quando tem tanta gente sofrendo, passando por tanta coisa horrorosa. Então pode ser que sejam pessoas que de repente se darão conta justamente da dor que há no mundo, do quanto o mundo está doente. E claro, como é uma casa também tão higienista, hipocondríaca, talvez vão vir mais do que o que é, né? Além da conta. E isso também é ruim, porque é você sofrer por ilusões, tá? Então, muitas vezes, a cruz que essas pessoas podem vir a carregar é uma cruz ilusória. E, nossa, tem que ter muito cuidado com isso, porque é isso, o tempo todo, né? Temos que carregar a cruz, mas não é qualquer cruz, gente, não é qualquer cruz, meus queridos. Se nós aceitamos qualquer cruz e carregamos a cruz com maior ou menor peso, as duas coisas estão erradas. Tanto eu achar que a cruz é mais leve do que é, porque não, nossa, não é tudo isso. Não, tá de boa. Não. E não porque é leve e suave, né? Como o Cristo faz ser, mas porque realmente eu tenho uma estupidez em conseguir observar realmente o adequado peso da situação. Da mesma forma, eu enxergar a situação muito pior do que ela de fato é e ter um lamento, de uma dor, um remoer, um remorso, uma culpa e tal, maior do que é para ser, isso também é errado. Não é à toa que na igreja escrúpulo é pecado. Se achar que tudo é pecado, é pecado. Então, assim, a tendência higienista de tudo é pecado e hipocondríaca de tudo pesa, tudo é doença, tudo, meu Deus, é o fim do mundo, é o apocalipse, tá acabando o mundo. São pessoas, é verdade, são pessoas que então vão falar, né, é o fim do mundo, o mundo tá acabando, esses são os sinais e tal. Uma galera que adora propagandear isso. Entendeu? Porque realmente vê o sofrimento que há no mundo. Vê a crucifixão alheia. O problema é que muitas vezes elas não veem até delas próprias, né? As crucifixões várias pelas quais elas passam, né? As oitavas pelas quais elas próprias passam. Ou acham que vêm, mas vêm de forma deformada, como eu falei, deturpada. Então, na verdade, elas não são senhoras de si, né? Dominações senhoras de si. Não, elas são dominadas por essas ideias, por essas afetações, por, enfim, essa desvitalização e por essa cruz. A cruz pesa sobre elas e elas não conseguem sair do caminho, né? Dar um passo à frente. Não conseguem sair do lugar. Era isso que eu queria falar, né? Do caminho, do lugar. Não conseguem sair do lugar. Isso é realmente preocupante. Tá? Então, é estar atento para carregar aquilo que compete. Nem mais, nem menos. Então, ter de uma boa análise é crucial. Tá? E cuidar também com excesso de análise, com excesso de burocracia e de querer entender detalhes, sei lá eu, que a sexta casa dá como perspectiva, né? De ficar remoendo e mastigando aquilo de tal forma que fica buscando uma maneira de fazer pesar mais, pesar menos. Sei lá, né?
em vez de simplesmente realmente ser dono, dona da situação. Uma sétima casa, ela também traz muita dor. Casa angular. E é realmente eu ver o tempo todo os outros carregando a cruz ou trazendo a cruz até mim. E por isso que traz um peso também de você querer se afastar da sociedade e se isolar. Passar a ter medo das relações. Lembremos também, isso é algo que eu não tenho falado, né? Saturno também, Satã, se Satã aparece aqui agora, né? O que vai acontecer? A gente vai ter medo. Muito medo. Que é bonitinho? Não. O bichão não é bonitinho, não. Nem um pouquinho, tá? Sei por experiência própria. Não pode aparecer como algo bonito, mas não quer dizer que o seja. Então, em si mesmo não é, né? É deformação. Então, não é bonitinho, não. Essencialmente falando, em termos crus, não é, não. Pode se disfarçar, mas em si não é. O que acontece? Onde Saturno aparece, então, onde Satã aparece, gera medo. Eu posso passar a ter medo do Cristo. Medo das coisas cristãs. E medo, onde ele vai, independentemente dessa conjunção, onde Saturno se encontra, onde Satã está, eu tenho medo das coisas que ali dizem respeito. Então, medo de mim, primeira casa, medo da matéria e daquilo que é meu, medo da existência, material que me cerca, etc. Segunda casa, medo dos meus irmãos, dos meus amigos, dos meus conhecidos, medo dos meus familiares e de pessoas que se aproximam, medo de me relacionar, de ter conexões. Terceira casa, medo de me comunicar. Quarta casa, medo da minha família, medo de ficar em casa, medo de entrar na casa dos outros, medo de intimidade, medo da minha inconsciência, das coisas que eu não sei, medo do que os outros não sabem, da inconsciência alheia. Quinta casa, medo de fazer, medo de agir, medo de mim também, só que não é um eu igual de primeira casa, mas é um eu justamente cardíaco, daquele centro que você sabe que você precisa dele para viver, para manter a tua vitalidade circulante. Então, não é o seu eu em totalidade, mas é uma particularidade do seu eu que é crucial. Crucial. Você pode passar a ter medo da sua essência, do seu cerne, do seu centro, da pergunta: quem é você? E ter medo de responder essa pergunta, medo de ir buscar a resposta para essa pergunta. Medo de fazer a pergunta e encontrar a resposta. As duas coisas. Medo de se apaixonar, medo de viver, medo de fazer acontecer e ver acontecendo. Medo que façam com você e que você faça com os outros, o que quer que seja. Medo de ter filhos, medo das responsabilidades, obrigações, da própria criatividade, medo de seguir os seus instintos e ir por um determinado caminho que o seu coração te chama, ou assim você o acha. E claro, Saturno, que é medo, junto de Netuno, que é o Cristo, ilusões e desilusões, renovação, ressurreição. Ressurreição em si é Plutão, né? Mas Cristo carregando a nova vida, a boa nova, a nova vida, a vida eterna, sendo Ele
né, o Deus encarnado, podemos passar a ter medo de tudo isso. Medo de que isso... Às vezes estamos indo para a igreja e de repente bate aquele medo de que não, mas a igreja vai travar a minha vida, ela vai ser um empecilho, ela vai me dominar, ela vai me mandar, ela vai me dizer o que fazer e não fazer. Ilaiá. Medo do Cristo. O Cristo vai falar real e eu quero continuar sonhando, eu quero ficar aqui no meu mundinho da lua e não do sol. Então, quando nós chegamos numa 7ª casa, eu tenho medo dos outros. Medo de eu me iludir e desiludir em relação aos outros. De eu não entender quem é o outro, não saber quem é o outro. Medo de descobrir, e talvez eu descubra que quem eu penso que eu conheço, eu nunca conheci de fato. E que as relações também, a minha relação artística com a vida, né, e a justiça, aquilo que tem relação com diplomacia, com justiça em termos de advogados, aquilo que são acordos diplomáticos, etc. Pode ser que eu comece a querer fazer uma manobra gigantesca. A pessoa que é mais classicamente libriana, nessa conjunção, sobretudo, ela talvez vá fazer não é marabolismo, eu me enrosquei na palavra. Malabarismo. Ela vai querer fazer um malabarismo, nossa, sim, enorme, para não carregar a cruz e não deixar os outros carregarem a cruz, sabe, assim, aquele malabarismo em que você quer evitar a dor alheia e a dor tua e que se você puder evitar toda a tragédia do mundo para você e para o outro, você evitará e evitar que o outro carregue peso, porque você conhece peso, você é uma balança, tem relação com a balança conhece o peso das coisas, ela conhece muito bem o peso da cruz. Saturno se exalta ali é exaltação de Satã, ali é exaltação da cruz. Ela conhece o peso da cruz, sabe? Os artistas sabem. Ser gênio, que as pessoas adoram achar que querem ser, aqueles que o são sabem o fardo que é pesado. É um fardo muito pesado. Muito. A genialidade é um fardo que nós não temos noção do tamanho. É uma cruz. Não é a cruz de Cristo. Mas é um primeiro momento de cruz, é uma 8ª da cruz de Cristo, abaixo dela, é claro, da própria cruz de Cristo, em que você, então, passa a conhecer o peso que é carregar uma cruz, o peso que é um martírio, o peso que é você ter da sua vida sacrificada por algo incrível, grandioso, humanitário, algo para o outro. Então, Libra e a 7ª casa conhecem o peso das coisas e o peso da cruz, e o peso que é você ser um portador de uma cruz. O desespero para ajudar os outros será gigantesco. E claro, aquela vaidadezinha assim, porque o artista, né, ele quer ser gênio, mas ninguém mais pode. Porque todo mundo que quer ser gênio sozinho. Então, assim, ao mesmo tempo, você sempre está torcendo para que o outro não carregue aquela cruz que você carrega, porque você quer ser especial. Mas você nunca admitirá isso, né?
o nosso lado libriano nunca admite isso. Que aquilo ali é especial para mim e só para mim. E é para ser só para mim. Ponto final. E aí ficamos com uma diplomacia para fingir que é para o bem do próximo, é pensando no próximo, ai, que lindo. Quando na verdade não. Não. E claro, então, aí tem a vantagem de que vai doer, vai muito, mas é a 7ª casa, a exaltação de Saturno. Então, apesar de Saturno estar estupidamente colocado em Áries, ainda assim está na 7ª casa exaltado. Então a pessoa ela tem noção de que é um momento de cruz. E ela gosta de peso. Porque a 7ª casa gosta de peso. Gosta de estar pesando as coisas. E por isso que gosta de encontrar equilíbrio para as coisas. Encontrar o peso das coisas. Eu posso ficar na caricatura libriana de você é uma pessoa que então fica tentando agradar a todo mundo, isso e aquilo. Tá bom. Encontrar o peso que você quer dar para as coisas. Mas a verdadeira atitude libriana perante a vida, a verdadeira atitude de 7ª casa é de virtude. Libra tem relação com hierarquia da virtude, das virtudes. É virilidade. Apesar de ser venusina, que é um caráter feminino, altamente feminino, é uma casa de virilidade, ou seja, é uma casa de virtudes, que a virtude é a verdadeira virilidade. Então, era para saber que assim, não é para ficar agradando gregos e troianos. É para saber aquilo que é virtude e o que não é, pegar e dar uma chicotada. Mandar-lhe embora. Condenar. Para quem gosta de símbolos egípcios, para a relação egípcia, né? A relação da balança é de condenação. Não é de você ficar tentando encontrar um jeitinho. Não. Coração pesou mais do que uma pena, inferno, meu filho, tá condenado. É meio que isso, né? Em palavras cristãs. Mas é condenação, tá? É basicamente condenação. Então, não adianta ficar querendo dar jeitinho diplomático. Não. É aceitar o que é e ponto. E ter a capacidade de, justamente como a justiça que tem os olhos vendados, sem ver a quem, aplicar a sentença e ponto. Isso é diplomacia e virilidade. O resto é bobagem. É querer agradar gregos e troianos tal qual um bobo. Então, que tenhamos cuidado, porque é uma vantagem essa casa ser um lugar de exaltação de Saturno, para que essa estupidez que abaterá de maneira generalizada a humanidade, para que quem tem essa conjunção na 7ª casa tenha a oportunidade de realmente observar aquilo que dá para salvar enquanto um bom peso, uma boa medida para as coisas de fato. Só tem que ter cuidado, então, com o medo das relações, essa paralisia e distanciamento e esfriamento das relações. Tomar cuidado para não se tornar antissocial, com receio cada vez mais de, enfim, se colocar em contato humano. Porque ficará mais difícil. Se já está difícil, vai ficar um pouco mais difícil ainda para essas pessoas. Porque é isso, a cada contato será ter noção da cruz, tanto própria quanto da dos outros, tá? Onde quer que ela olhe, é um tanto quanto desesperador por isso. E é algo que pode se tornar muito pesado, a ponto da pessoa também querer se desligar de tudo isso, seja como for. Então, se torna pesado porque para onde quer que a pessoa olhe, ela verá cruz. Para onde quer que ela olhe, ela verá peso. Para onde quer que ela olhe, ela verá frieza. Ela verá todas as coisas
pesadas de tropeço e de maldição que a cruz carrega. Ela verá morte para todo lado, morte do Cristo, seja proposital, seja não, seja de pessoas conscientes disso ou não, de pessoas que enquanto um Cristo morrem ou que enquanto Satã estão matando outras, matando o Cristo nelas próprias. Para onde quer que essas pessoas olhem, elas verão isso. Encontrarão isso de maneira generalizada, tá? Delicado, muito delicado. Que seja um tempo realmente de exaltação de Saturno aí, para aprendizado da caridade. Que aproveitem a oportunidade. E finalmente a 8ª casa, Escorpião, a casa que tem relação com Escorpião. Horas, eu terei desejo de morte do meu eu via crucis, em encontro com Satã e Cristo. Eu terei um embate de quem eu escolho, Satã ou Cristo. Eu carrego a cruz do Cristo ou não, ou eu levo a cruz do Cristo como um Satã, de maneira realmente a que isso se faça presente enquanto morte. Pessoas que podem passar pela tentação de elas, então, água, né? Elas não vão tirar a própria vida, elas vão tirar a vida do outro. Perigoso. Elas realmente podem se tornar reféns do seu inconsciente a ponto de acreditarem que elas ceifarem as vidas alheias ser algo benéfico para aquelas que são ceifadas. Elas podem realmente querer concretizar isso por vias de matança, de fato. Podem passar também por mortes, podem vir a enfrentar mortes alheias dos outros. E 8ª casa também é uma casa de dívidas, de herança. Então, pode ser que a cruz venha aí em forma de dívida alheia que você herda dos outros ou que você descobre do seu marido, da sua mulher, da sua esposa. Segredos que vêm à tona, coisas, taxas, juros, mas é aquilo, cobranças de coisas que estão pendentes há muito tempo e que estão debaixo do tapete, que de repente já não dá mais para manter oculto, em que de repente você mexendo, porque o escorpião, né, ele se enfia no meio de madeira, ele gosta de estar no meio do madeiro. Não é à toa que escorpião tem relação com São João, que está lá no madeiro com Cristo, né? Escorpiãozinho adora o madeiro. Adora uma madeira para se enfiar. E muitas vezes nós, né, quando temos madeira em casa, então em uma certa quantidade, pode nem ser tanta, mas amontoada, pode ter um escorpiãozinho ali no meio. E basta um para que a nossa vida, ó, vai embora, não é verdade? Então, assim, muitas vezes nós descobrimos que tem um escorpião só mexendo no madeiro. E aí enxergamos que tem morte ali no meio. E que tem coisas nocivas, veneno, etc. Então, através da morte dos outros ou da relação, né, da perda, até de trabalho, etc., essas perdas em geral, isso pode trazer uma noção muito clara de um veneno que nos acomete, de um abatimento que de repente nos pega, que realmente é algo violento, virulento, infernal, em que achamos que é a hora de eu receber minha herança. E aí de repente vem um bando de dívida, então. Vem várias dívidas que a pessoa nos deixa e olhamos e pensamos, meu pai,
Por onde eu começo? Porque eu vou ter que pagar tudo isso mesmo? Sério? Então, a oitava casa, ela é sempre muito delicada, né? Recebermos aí Saturno, quando ele é relacionado a Escorpião, é um negócio deplorável. Olha, difícil encontrar alguém que tenha uma relação de Saturno com Escorpião que a pessoa não tenha um lado deplorável em relação à vida dela ou a ela própria. Muito difícil. Porque isso se torna... É um satanás, né? Que, por assim dizer, está em casa. Manda e domina. Aporcalha a nossa vida. É uma casa de potestades. Horas. Potestade significa autoridade. Quando Saturno tem uma relação com Escorpião, isso significa que ele passa a ter autoridade na nossa vida. Eu já conheci pessoas, gente, eu já conheci um caso específico que, assim, é muito claro que a pessoa, Satã domina a vida da pessoa, é uma autoridade, não é nem dominação. Então, é autoridade. E a pessoa jura que ela tem autoridade. Eu já vi isso, né? Caso em que a vida dela, a autoridade está na mão de Satã. Assim como eu já vi pessoa que julga ter autoridade, mas é por via de Satã a autoridade dela, não é pela via do Cristo. Então é muito perigoso a associação de Saturno com Escorpião, com oitava casa. Ela é muito perigosa, mesmo com Marte e principalmente com Plutão. Causa estrago normalmente na nossa vida, tá? Normalmente isso causa um estrago muito feio. Porque isso, a pessoa, ela realmente tem uma autoridade que é associada a Satã. E que ela é inconsciente disso. Muito inconsciente, porque isso é como um escorpião em meio ao madeiro, em meio à escuridão. Você não enxerga. Você precisa de uma luz apropriada para isso. E normalmente não somos nós que carregamos essa luz. Aí precisa vir alguém que tenha um sol, que faça uma conjunção com esse Saturno, que lance luz numa oitava casa, ou em Escorpião, etc., para que a pessoa enxergue como que toda e qualquer autoridade que ela pensa ter é completamente satânica. Ela está na mão de Satã e Satã está assim, ó, brincando com ela que nem... Ela é um rato. Ela não presta, ela é um rato e ainda, para piorar, Satã tá fazendo dela assim, ó, um bichinho que ele empurra pra cá e ri da cara dela. Se diverte com ela. Com a autoridade que ela pensa que tem, com as coisas que ela acha que sabe, com aquilo que ela julga receber enquanto hereditariedade de herança, não é hereditariedade de quarta casa, mas de herança, etc. É só dívida. Ela está acumulando cada vez mais dívida. Então, essa oitava casa, nós precisamos nos preocupar, porque uma conjunção dessa numa oitava casa, meus caros, a minha dívida, o tal karma, só vai aumentar. Mas só vai fazer aumentar. Há uma grande chance disso. Agora, quanto mais nós nos aproximamos, então, do meio do céu, 10ª casa, cúspide para 10ª casa, mais estamos a caminho do Gólgota de fato, porque ali é o Gólgota. Então, isso significa que na oitava casa, ou eu, então, me endivido de vez em relação a Deus, perdoai-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores, ou eu aprendo a perdoar, ou eu aprendo
a pedir perdão, ou eu irei me endividar cada vez mais? Porque a cada vez que eu não perdoo a dívida do meu irmão, eu estou me endividando mais com Deus. Eu estou aumentando a minha dívida. Porque ela nunca fica estagnada. Nunca. Estagnação não existe na vida. Risquem do vosso dicionário essa palavra. Como se ficar parado existisse, enquanto possibilidade de fato não existe. Ou vamos para frente ou para trás. Tudo na vida é movimento. Não há nada de fato parado. Nada. Então, na 8ª casa, a pessoa precisa finalmente se dar conta de que realmente ela precisa ansiar e querer e ir atrás da morte mesmo. Aquilo que para os outros é uma cruz, em relação ao eu, essa ânsia do eu, de morte de cruz, em relação ao eu, de um desejo do meu eu em escolher realmente o que é certo e errado, a finalmente aprender, Satã ou Cristo, etc. Esse meu eu que busca, que tem desejo, esse meu desejo de, através do meu eu, por experiência pessoal, minha, intrínseca, mesmo, experiencial, essa experiência experiencial mesmo de performance verdadeira e não falsa, teatral, não, mas realmente de eu performar, de uma arte pessoal, de um happening, de um acontecimento factual na minha vida, de cruz, e que para os outros todos, eu tenho esse desejo no meu eu de vivenciar isso no meu eu, através de manifestações de outras casas. Na 8ª, eu realmente terei vontade de viver isso, eu terei um desejo e uma concretização disso em vias de fato. Então eu realmente serei chamado a realmente morrer para a vida como eu conheço hoje. Morrer para todas as coisas como eu as conheço hoje. E permitir que as coisas morram como elas são conhecidas hoje. São pessoas que não terão o menor problema, que se a gente fala assim, a vida não vai ser mais a mesma, elas falarão, a vida nunca é a mesma. Meu amor, se nesse dia de hoje a sua vida é a mesma que a de ontem, então você está morto já e não sabe. São pessoas que lidam, pessoas escorpianas. São pessoas que lidam muito bem com a mudança da vida. Então você falar a sua vida vai mudar, elas falam, oba, graças a Deus, que bom. Para quando? O quanto antes elas estão querendo. Elas têm realmente uma atração pela morte, pela mudança, pela transmutação. Tá? Muitas vezes essa atração é mórbida. E esse é o perigo. A atração mórbida de quem acha que, vivendo a morte de qualquer jeito, do tipo eu levar a cruz para os outros e ser cruz para os outros, é ser transformação do mundo, no mundo e pelo mundo. Não. Ai daquele que leva a cruz, que traz e leva ao raio da cruz. Ai daquele que é ilusão e desilusão, porque acha que tem direito de acordar os outros. Não como um Cristo, mas como um anticristo. Ai daquele que não entende realmente o que é escorpião. Um São João. Um monte de gente adora São João. Ai, o místico. Ai, o especial. Até na igreja é especial. Só momentos extremamente solenes e especiais se lê São João, Evangelho de São João amado. Meus caros, ele falava para os gregos, Ele falava de maneira realmente filosófica e alta filosofia, de uma poesia que justamente transcende a própria poética de poeminha. Porque a poesia, ela ou é filosófica ou não é poema de fato. E por isso que a filosofia é a maior poesia, é a maior expressão poética que pode haver. Tá? Agora,
Várias pessoas acham que entendem São João. Se eu não sou jogado em óleo fervente, martírio de São João, e fico vivo, óleo é óleo de unção. Cristo é o ungido. Esse óleo com o qual se é ungido, supostamente é um óleo frio. São João foi posto em óleo quente. Estar em contato com um óleo quente é justamente um óleo que mata e não que dá vida a todos. Um óleo que é azeite, que carrega o fogo de maneira apropriada, não. O óleo de quentura, como que experimentou São João, é o próprio óleo de anticristo e não do Cristo. Você experimentar algo assim e sair vivo, intacto, não é para qualquer um. Não é de qualquer jeito. Então é necessário que eu realmente conheça a morte num grau para que eu não passe pela morte e não a conheça em mim enquanto alguém que morre. Eu preciso ser vivo, porque eu morro para o mundo num tal grau que é isso. Nada do que é do mundo me afeta, nada do que é morto me afeta. Nada que não seja de Cristo me afeta. Nada. Só as coisas do Cristo me tocam. Só as coisas do Cristo me interessam. Eu só ouço o coração do Cristo. Eu só tenho olhos para o Cristo. E o único óleo que me toca e me unge, me banha, é o de Cristo. Quando eu tenho essa profunda compreensão, numa oitava casa, horas, eu receber a cruz ali, receber Satã e Cristo ali, eu não posso ter dúvida da minha escolha. Porque se eu tiver dúvida, será uma catástrofe. São pessoas que precisam realmente ter noção daquilo que é simbólico e daquilo que é factual, e não confundirem as coisas. O problema é que normalmente essa separação ocorre de uma maneira tão terrível, porque realmente tem que haver uma separação, porque senão elas vão sair matando os outros e se matando. Porque é isso, a morte é a saída, elas sabem. A morte é a rainha de tudo em termos que ela é a que impera nesse mundo. E é através dela que você chega realmente a uma transformação de fato. Então, por isso que Cristo abraça a morte. E ele se torna a própria morte. O Cristo é morte, morte de cruz. Por isso que aquele que se apega à sua vida, esse morre. E aquele que dá a sua vida, em termos de se desfaz da sua vida, esse vive. A vida que morre, vive. A vida que vive, morre. É o paradoxo. Horas. Se eu, então, não tenho isso claro, eu posso acabar confundindo aquilo que é simbólico com o que é factual e achar que, então eu preciso realmente morrer, factualmente morrer ou factualmente matar para que aquilo aconteça. Só que como normalmente nós não somos tão tacanhos assim, apesar de algumas pessoas o serem e em alguns aspectos podermos sê-lo, porque em alguns, que nem a morte, isso pode ser muito óbvio, falar, não, claro que não é para eu morrer e nem para eu matar, é para eu viver isso de maneira alegórica internamente, tá? Psicologicamente isso pode ser fácil de identificar, mas tem outras coisas que não são tão fáceis e outras coisas
que inclusive mesmo quando nós sabemos, é só simbólico, né? É analógico, é metafórico, eu não preciso viver aquilo de fato. A própria relação homem e mulher, horas, se bastasse o conhecimento racional da união de homem com mulher, de feminino e masculino, então não precisaríamos realmente nos casar. Mas tem pessoas que ainda assim, mesmo entendendo, são chamadas a se casarem, são chamadas ao matrimônio. Porque então é Deus que manda no como as coisas factualmente acontecem na nossa vida, porque elas sempre ganham características quaternárias de arquetípico, simbólico, literal e factual. Como nós não somos absolutamente retos como Cristo, nem sempre as 4 categorias se dão de maneira de retidão. E por isso muitas vezes se torna difícil de entender como elas estão se concretizando e conectando, ou mesmo nem se chega a completar a concretude ou manifestação quaternária encarnatória da coisa. Então é um pouco delicado, tá? Tudo no final das contas. Mas, ainda assim, muitas vezes pessoas de 8ª casa ou escorpianas, etc., o que acontece? Como elas têm essa noção de que não é factual, tá? Eu tenho que morrer, mas não é que eu, como se diz, literalmente, né? Eu costumo dizer, literal é diferente de factual, então não é que eu factualmente precise morrer. Eu não preciso factualmente morrer, não é um fato a minha morte. Mas, no livro da vida eu preciso morrer para o mundo. Assim como simbolicamente e arquetipicamente eu preciso morrer para o mundo. Então, eu preciso encontrar vias para que isso se realize, tá? O problema é que isso se torna tão dissociado de que não é fato, é só alegórico. Não é fato, é alegórico. Não é fato, é alegórico. Que uma hora eu começo a realmente acreditar, de maneira gnóstica, que tem separação. E que eu não preciso do fato, eu só preciso do alegórico. E que o alegórico basta para vivenciar. Quando na verdade não. Tá? Então, a 8ª casa me convida a conhecer que mesmo essa realidade de 8ª casa precisa morrer. E que nem a 8ª casa eu não conheço. Ela é a casa que muitas vezes eu menos conheço, porque ela é a que mais se transforma. Porque ela é aquela que é de autoridade, é a autoridade. A autoridade perpétua é Deus. Mas a de cada momento é uma nova. Em um momento eu devo comer, e essa é a autoridade. A voz que diz coma. Em outro momento, não. Eu não devo comer porque nem tenho fome, será gula. Intemperança. E, portanto, a autoridade dirá, não coma. Então, é algo que depende do Espírito Santo. São características que, é isso, o voo da águia, relacionada também a escorpião, a São João, é para onde Deus chama. E Deus chama a cada momento para um ponto distinto, para algo diferente. Ainda que quando nós analisamos de maneira distanciada, vemos. É com retidão que Deus sempre nos comanda. Nós é que não entendemos a retidão, não vemos a retidão. E julgamos que fazer isso aqui é ser reto, quando na verdade não. Então, meus caros, tenham coragem. E os de 8ª casa saibam que a própria morte é o que precisa de transformação. A morte precisa passar por morte. Então que a morte morra. Que as ideias que eu tenho da morte morram. E que eu não me assuste com o inferno que se instalará ao meu redor. Possivelmente.
e nem com o inferno que eu sou. Possivelmente. Oremos. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Que Deus vos guie e vos guarde, meus caros. Até.